Muito boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais essa transmissão do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança. Nós que adoramos nos rever aos domingos aqui. E nós vamos compartilhar uma página para a nossa harmonização. Caminho, Verdade e Vida. Número 100, Auxílios do Invisível. E, depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos 12, 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos. Querido Jesus, aqui estamos em mais um momento de estudo, buscando aprender, buscando nos capacitar para melhor servir-te. Entendemos, Senhor, que esses momentos precisam ser valorizados por nós, não só como instrutivos, mas também de vivência fraterna. Aqui estamos, trabalhadores da casa tão querida, unidos para estudar, fraternalmente, mas, sobretudo, para afirmar o compromisso, desde muito assumido, de agir da melhor forma possível, enquanto aqui estivermos e para sempre. Orienta e inspira o companheiro Maurício, que há de nos trazer o produto da sua pesquisa, para que dessa forma possamos entender melhor o tema a ser estudado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, João Batista, e obrigado a todos os amigos dessa casa. E vamos dar início ao nosso momento de estudo. Graças a Deus. Maravilha. Então, nós vamos receber com carinho o nosso amigo Maurício, que vai nos falar dos limites e possibilidades da providência divina.
Maurício, com a palavra, meu amigo. Celção, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Vamos lá no nosso estudo de hoje. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estamos. Ah, sim, deixa eu só mudar aqui que está aparecendo trocado, né? Pronto, agora acho que está melhor, né? Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. O tema que foi passado para a gente aqui, para a gente conversar aqui um pouquinho hoje, é com relação à providência divina, e também como que ela se relaciona, né, com o livre-arbítrio. Então, limites e possibilidades da vida da providência divina. Quando a gente fala de providência divina, a primeira coisa que me ocorre, ou que a própria literatura espírita traz para nós, obviamente, a gente pensar em Deus, né? Em pensar no Criador, pensar em como tudo isso se relaciona. E também, quando a gente coloca isso de uma maneira um pouco mais filosófica, que chega até, por exemplo, ao livre-arbítrio, a gente fica pensando, refletindo, buscando na literatura de apoio, buscando na base doutrinária, né, na base do espiritismo, que é a codificação, que foram os livros trazidos pela espiritualidade e reestruturado, organizado por Kardec, aonde é que essa linha tão tênue, né, do destino, da criação, de que de onde viemos, o que somos, para onde a gente vai, e também o nosso livre-arbítrio. Então, muitas das vezes a gente se pega achando que determinadas coisas foram literalmente escritas para que nós viéssemos a experimentar. E a gente esquece que se nós não tivéssemos o nosso livre-arbítrio, nós estaríamos sendo criados já com supremos espíritos que não precisaríamos passar por nada. Então, uma vez que você precisa ter todo um processo de vivência e de aprendizado, né, de sentimentos, de instinto, de amor e até da individualidade, da nossa identidade, seria muito ruim se a gente cresce que nós não precisaríamos fazer nada, que nós possivelmente estaríamos vivendo numa Matrix, né? Vivendo num mundo, num universo paralelo. Então é assim, é muito simples a gente entender isso e ao mesmo tempo é muito complexo, tendo em vista que a gente ainda não tem arcabouço intelectual nem de conhecimento para entender de fato Deus. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é traçar alguns pontos, alguns paralelos, para que a gente possa, pelo menos, relembrar, rememorar, refletir, pensar mais ou até mesmo estudar mais, para que a gente tenha o máximo de continuidade na nossa evolução aqui na Terra. E me veio agora uma frase não, um pensamento, que quando a gente fala de Deus, né? Eu não sei se vocês já viram isso. Até que hoje eu vejo pouco, mas teve uma época que eu via muito isso. Às vezes eu via assim num carro, um carro novo, aí tava assim, Deus que me deu. Aí tinha um outro adesivo, Deus é fiel. Isso aqui é fruto de trabalho, mas foi Deus que me deu. Então, assim, é claro que Deus nos provê várias coisas, mas não necessariamente a gente precisa elencar tudo, né, como desígnio de Deus, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, a gente precisa saber diferenciar essa linha que é bastante tênue. Mas vamos lá, tá? O objetivo aqui é tentar identificar como atua a providência divina e como que ela está relacionada, né, com os espíritos encarnados e desencarnados. Quando o pessoal me passou esse tema, e o pessoal que organiza as palestras, eu até fico pensando assim, né, que muitas das vezes a gente discute muito que o que é um espírito superior, né? Porque o espírito superior ajudou Kardec na codificação e tudo. E a gente também esquece que se a gente fala que a gente caminha numa escada espiritual, a evolução não pode ser somente aqui no plano terrestre, né?
não é só através das minhas vivências como encarnado, as minhas vivências desencarnado como espírito, eu também vou evoluir. Na verdade, eu acredito que nós evoluímos muito mais do outro lado do que desse lado. Esse lado a gente vem para experimentar, o outro lado, de fato, a gente tem algumas respostas, não todas, mas a gente tem algumas respostas. Então, por isso que essa relação entre mundo material e espiritual, encarnados e desencarnados no livre-arbítrio, se faz necessário esse entendimento. Vamos pontuar um pouquinho aqui. O que que é providência divina? Bom, providência divina a gente pode é, dividir aqui um pouquinho. Primeiro, no que é a ação divina, né? Então, assim, é a presença de Deus sustentando e guiando o universo com justiça infinita. Pelo menos nós que somos espíritas e temos a crença no Criador, em Deus, a gente de fato acredita nisso. Ou seja, um Deus infinitamente justo e bom, não punitivo, né? Que muita gente, perdão, as outras crenças, as outras religiões levam por esse caminho. A outra coisa é com relação às leis naturais, né? Então, muitas das vezes o pessoal pergunta pô, se você que acredita em Deus, onde que ele está? Então, você está vendo ele? Então, tem às vezes uns embates assim, né? Principalmente com o pessoal da linha mais ateu, né? As pessoas que são mais do ateísmo, né? Eles falam, pô, então me prova que Deus existe. Aí eu brinco com eles, falo, não, me prova que Deus não existe. Ah, não, assim é fácil. Aí eu falo com eles, então, assim é fácil também. Então fica vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais. E aí, às vezes, a gente vê nas manifestações mais simples do mundo, né? Desde a imensidão que tem no oceano, que a gente ainda nem descobriu tudo ainda. Imagina, a gente já tem aí pelo menos 5.000 anos de existência e não consegue compreender o oceano em si, tudo que tem lá embaixo. Então você vê a grandeza dessa força criativa. E ao mesmo tempo a gente não consegue nem entender, por exemplo, determinados fenômenos, por mais que a ciência terrena já tenha já esteja muito desenvolvida dentro da nossa visão aqui limitada do que se entende por mundo, por universo, a gente já evoluiu muito, mas a gente ainda não consegue entender determinados fenômenos. E a gente fala assim, poxa, tem que ter alguma mente, alguma força criativa por trás disso. E o terceiro é a nossa base doutrinária, né? Então, assim, tudo isso que a gente está falando está calcado dentro de de um estudo, dentro de uma base que a gente estuda, que é a base da doutrina espírita, que são os livros que foram trazidos para nós. Especificamente aqui no dia de hoje, a gente está olhando não a questão de 10 a 13, porque a 10 a 13 ela está falando mais de providência divina, mas na verdade é da pergunta 1 até a número 13, né? Então, assim, ficar batendo aqui o que é Deus, todo mundo já sabe, principalmente esse grupo aqui, né? O que é Deus? É a causa primária de todas as coisas, inteligência superior, a gente já sabe isso. O que a gente precisa agora refletir é como que esses caras caminham juntos. E aí, trazendo para o outro lado, né? Quer dizer, eu tenho a providência divina e tenho o livre-arbítrio. Então, se por um lado eu tenho a providência divina, que tem a capacidade ali, que tem todo o arranjo das causas que nós entendemos, todas as ações, tudo que vem de um lado, tudo de um ser criador, eu tenho do meu lado também a minha vontade, a minha livre escolha, a minha tomada de decisão. Senão seria um mero fantoche. Então, para a gente situar aqui, o que que seria o livre-arbítrio? Primeiro, a minha capacidade de escolha de seguir o meu caminho. Ah, mas Maurício, você não fala que a gente tem o caminho, mas determinadas situações a gente não tem que passar? Tem, mas você pode não passar. Então, assim, você vai chegar, né? É que nem um estudo que a gente fez uma vez, e o Pedro Vieira até citou esse exemplo que eu achei bem bacana. Cara, imagina que você está no alto do morro. Aí, assim, a tua vivência terrena é para você chegar ali naquela montanha. Só que é o seguinte, na outra montanha, você está no alto de uma montanha, você tem que chegar na outra montanha. Só que você tem vários caminhos para chegar. Você tem um caminho que é no pântano, você tem um caminho que a estrada é mais tranquila, você tem um caminho que é baseado em espinho, e você vai descer do monte,
você não vai ter essa visão ampla que você tem, enquanto, por exemplo, você está desencarnado, você está planejando o teu processo reencarnatório desde que você tenha merecimento, você vai ter que descer da montanha e começar a caminhar. Muitas das vezes a gente escolhe o caminho mais difícil, né, para decidir o nosso caminho. Muitas vezes a gente escolhe o caminho mais difícil. Você vai chegar do outro lado? Vai, mas talvez as tuas experiências podem ser mais dolorosas ou menos dolorosas. É, eu tenho um exemplo interessante de uma pessoa que é bem próxima a mim, que ele está bastante assim, vamos dizer, vamos chamar assim, revoltado com o mundo, né? E ele fala que o problema são das pessoas que querem escravizar ele, que não sei o quê. Então, uma pessoa que tem uma certa revolta. E é difícil mostrar para ele que ele próprio cavou o que ele está no buraco que ele entrou, né? A decisão foi dele, não foi de ninguém. Então, muitas das vezes a gente acaba culpando o destino, acaba culpando irmãos, acaba culpando a colegas, amigos, familiares, sobre uma escolha nossa. E a gente tem a liberdade para a gente tomar o caminho que a gente quer. Se não fosse desse jeito, nós não estaríamos acumulando nem débitos, nem créditos para uma próxima vida, né? Então, se a gente acredita na vida pretérita, no porvir, a gente tem que acreditar que esse caminho aqui eu também tenho determinadas atitudes que vão me beneficiar ou não vão me beneficiar, tá certo? É totalmente baseado na nossa consciência, né? Então, se a gente tem a nossa capacidade de escolha, ela é baseada na consciência, né? As escolhas que vão fazer parte estão fundamentadas porque somos seres inteligentes, temos a nossa individualidade e temos a nossa sensibilidade moral aqui totalmente aberta, que essa sensibilidade moral ela pode ser uma sensibilidade moral alta, média ou bastante baixa, né, como a gente tem visto ultimamente no nosso planeta, e não necessariamente ela tem que ser parada, ela vai manter uma evolução contínua. Eu estava preparando um estudo que eu vou fazer para o estudo sistematizado, e eu estava dando um exemplo, por exemplo, sobre as influências, né, do médium na comunicação espírita, essa coisa toda. E eu estava conversando com a minha filha mais nova sobre isso, e como ela está estudando medicina, ela falou: Poxa, pai, às vezes é difícil, né, porque a gente vê que tem muitas pessoas que não têm uma ética ainda, né? E eu não vou citar o caso aqui. E eu virei para ela e falei assim: Mas filha, isso faz parte do processo, isso faz parte da evolução. Assim como, por exemplo, hoje, né, e eu faço uso disso, só para deixar bem claro, por exemplo, essa apresentação que vocês estão vendo, eu faço ela, obviamente não o conteúdo, porque o conteúdo você tem que ter um mínimo de notório saber, senão você vai se enfiar em buraco, né, como eu acabei de falar. Mas essa apresentação, por exemplo, eu peço para uma inteligência artificial me ajudar a montar. Fica bonitinho. Eu poderia fazer isso? Poderia, eu ia levar mais tempo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender a experiência. Então, quando a gente tem essa base de consciência, nesse processo de evolução contínua do nosso progresso espiritual, a gente tem que se valer das nossas experiências terrenas e das nossas experiências também que nós tivemos em outra vida. Então, eu até brinquei com ela que eu sempre tive uma fórmula, teve uma época da minha vida que eu dei aula num MBA e eu falava para o pessoal que era uma aula bem assim, é, é, vamos dizer assim, ela não era muito tangível, porque falar de conhecimento, né, é uma coisa, né, práticas e como é que eu faço, apesar de parecer simples, não é simples. E eu brinquei com eles que eu criei uma fórmula, que C é igual a E vezes D, minúsculo. Então conhecimento é igual a experiência adquirida, né? Então assim, você vai falar assim, tá, mas por que que você está falando isso? Porque não adianta, se você pode pegar um pescador, né? Esse fato é real. Você pode pegar um pescador aqui do posto 6, que ele vai sair para pescar. Às vezes está um céu claro, céu de brigadeiro, mar de almirante. Ele pega o barco dele e fala assim: Cara, eu acho que eu não vou sair hoje não, porque para eu ter sucesso, para eu poder ter produção, eu teria que ficar até umas 2 horas no mar. E quando for meio-dia, o tempo vai virar.
Mas como assim o tempo vai virar, cara? Nem a meteorologia está dizendo isso, né? Como é que você está vendo? Da onde você está tirando isso? Ah, não, porque o vento está soprando assim, porque o cheiro do mar está assim. Então, o cara, ele tem um conhecimento de vida, né? Que com os seus 75 anos ele já consegue isso. A gente vai conseguir isso? Provavelmente não. O meteorologista vai sair da faculdade, ele vai ter um monte de instrumentação ao seu lado, mas ele vai faltar essa experiência, né? Por quê? Fruto da sua consciência, que é onde está seu aprendizado, e fruto das escolhas que ele teve durante a sua vida. E aí é que começa a gente começa a ter um pouquinho mais de embasamento para a gente poder é, é, começar a juntar o tema do estudo de hoje. E como que eu concilio isso? Porque se por um lado eu falei tanto de Deus como Criador, da providência divina, daquilo que está em todos os lugares, como é que eu concilio essas duas ideias? Porque se eu, de um lado, eu tenho algum plano já traçado, como é que eu tenho essa liberdade da mudança, e se isso pode afetar ou não as minhas decisões? Bom, número um, a providência orienta, certo? Mas ela não controla as nossas decisões. Assim como um pai orienta um filho, assim como uma mãe orienta um filho, assim como um professor orienta um aluno, certo? Assim como um gerente orienta um funcionário. Ele orienta, mas ele não pode pegar na mão e fazer. Os pais até pegam na mão e fazem até os filhos terem condições de tomarem as suas decisões. Então, eu ensino o meu filho, ensino a minha filha de uma determinada maneira, mas depois ele que vai ter que estabelecer quais são os padrões deles. Então, a gente dá todo o ferramental. Então, a providência divina, a espiritualidade, o nosso Criador dá todas as ferramentas para nós. E a gente é que vai decidir para que lado que a gente vai. As leis e o uso que a providência coloca para a gente são as leis naturais, certo? Que nós estamos é, totalmente ligados a elas, né? E o livre-arbítrio vai nos ajudar com que a gente escolha ou que a gente caminhe dentro daquilo que a gente entende que é uma base, por exemplo, de ética, que é uma base de amor, que é uma base da moral. É isso que vai fazer com que a gente trace o nosso caminho, as nossas escolhas. E por último, não menos importante, causa e efeito. Gente, a gente está cansado de falar isso aqui, a gente sabe isso de cor e salteado. Se não é pelo entendimento da ciência e da física, que seja pelo espiritismo. Você tem as suas causas e efeitos, toda ação é provida de uma reação. Então, assim, como eu falei lá em cima, se a gente tem as partes educativas, né, de Deus, elas não são impostas, elas são direcionadas. E a gente é que vai saber como que a gente vai fazer. Então, assim, conciliando essas duas ideias, pelo menos eu consigo ter um entendimento do que eu preciso fazer como espírita ou como ser humano para chegar do outro lado bem, né? Como é que eu vou colocar isso na balança, né? A minha liberdade e aquele conjunto de determinados caminhos ou determinadas passagens que eu vou ter que exercer nessa vida. Opa. E aí, aqui um paralelo com a ciência, pessoal, por favor, não fiquem bravos, eu não vou falar de física quântica, eu prometo. É, Aqui a gente tem, de um lado, a biologia, do outro lado, você pode tirar o quântico ali, tem a física, mas eu acho que vocês vão entender o exemplo que ele está dando aqui, que eu gostei, que você tem, por exemplo, do lado da biologia, né, a seleção natural, né, e a gente sabe que existe isso, mas de outra forma também, a gente entende que ela não é totalmente cartesiana, ela não é de uma forma única, né? Então, sempre há adaptação das escolhas que a gente faz. Talvez por caminhos, como eu falei lá no iniciozinho, caminhos que podem ser mais tortuosos ou caminhos que podem ser mais tranquilos. E quando a gente fala da física aqui, né, por isso que eu achei legal da física quântica, é que tem probabilidade, sempre há probabilidade. Nunca vai ter
uma total liberdade, quer dizer, total liberdade a gente tem, mas dentro dessa liberdade você vai trabalhar com as probabilidades, né? Se eu faço uma determinada escolha, ou se eu tomo um determinado caminho, quais são as chances que eu tenho de chegar no meu objetivo final dentro do meu planejamento de vida terrena? Obviamente, contando com as limitações que a gente tem, as condições que a gente tem, né? Então, hoje se debate muito no mundo essa história de meritocracia ou equidade, que eu já digo a vocês que eu sou super a favor da equidade, eu acho que é totalmente diferente de um processo somente de meritocracia, porque não adianta a gente olhar o processo de meritocracia de alguém que tem um ambiente perfeito para trabalhar e alguém que não tem um ambiente perfeito para trabalhar. Então, vamos botar o nosso exemplo aqui dentro do SEAS. Quando a gente está dentro da nossa casa, e hoje a gente está dentro da casa, só está de maneira virtual, é muito mais fácil ser cristão. É um ambiente totalmente higienizado, asepsia maravilhosa, todo mundo está ali por amor, ninguém está ali forçado. Então é muito mais fácil. Quando você sai na rua, já é um ambiente um pouco mais hostil. Então, assim, esse ambiente meritocrático, vamos botar assim, ele é muito mais fácil quando você está num campo controlado. Depois que você sai do campo controlado, é aquela história, né? É muito mais fácil jogar bola no condomínio do que jogar bola na rua. E, obviamente, essa mensagem, né? E espiritualmente é assim. Você está livre para plantar, mas a colheita segue a lei divina e as leis naturais. E aí, bom, já que a gente fez esse paralelo entre os dois, eu acho que vale a pena aqui a gente começar a olhar o que que a doutrina espírita de fato traz para nós em termos de material. Eu acho que isso é importante para que a gente tenha um conceito claro do que a gente está falando aqui. Então, primeiramente, é, né, se a gente olhar a pergunta, as perguntas do número 1 ao do número 13, a gente vai fazer uma síntese, né? Mas primeiro tem a própria definição espírita do que é Deus, né? Que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, aquilo que a gente já falou lá. Aquele conceito do infinito, né? De transcender essa mera ideia de infinito ou eternidade, a gente ainda não tem esse discernimento, né? Ou então não tem a capacidade de entendimento ainda. Mas, por outro lado, é entender essa essência divina. Eu falei bastante isso numa apresentação que eu fiz sobre diversidade, né? Quer dizer, hoje nós seríamos muito míopes se nós víssemos a forma de amor somente entre homem e mulher, né? A gente estaria com uma miopia exacerbada, né? E não o amor que existe entre dois seres humanos. Então, assim, na essência divina, né, o que ele está querendo trazer para a gente tá além da compreensão que a gente ainda tem, né? Então foi aquilo que eu falei. A gente não consegue, a gente não, o ser humano hoje, e aí se alguém tiver alguma coisa para depois pode colocar no chat ou pode falar comigo, mas até onde eu sei, a gente não consegue usar nem 3, 4% do nosso cérebro, né? A gente ainda não tem, né? Aí eu de novo estava conversando com a minha filha, que está estudando medicina, a gente não tem ainda a compreensão total do cérebro humano. A gente ainda não tem a compreensão total do oceano. Eu falo isso porque eu fico muito impressionado. A gente tem um mundo lá embaixo e a gente não consegue entender ainda, por limitação técnica, né, e por limitação tecnológica e por limitação de conhecimento. Não tem. Então a gente não consegue nem entender o nosso umbigo ainda, né? Como é que a gente vai querer entender Deus e essa essência divina? Também não pode usar isso como muleta. Eu não entendo, também não vou fazer nada. Não. Dentro do que ele está, né? Falei ali há poucos minutos atrás. Dentro da ferramenta que ele fornece para a gente, vamos buscar dentro dessas ferramentas fazer o nosso melhor estudo. E aí, a gente não pode deixar de falar, né? Como a gente falou ali, se a gente está falando da providência divina, se a gente está falando dessas leis naturais que regem todo o nosso universo que nós conhecemos, a gente tem que olhar, sem dúvida nenhuma, esses três tópicos aqui que eu acho que são extremamente importantes. Número um é que o axioma universal não é feito sem causa, até que provem o contrário, né? Observação da criação, então a harmonia e a complexidade do universo, né, aponta para uma inteligência criadora, né, então assim, já falei aqui, né, então
de fenômenos tão simples como a aurora boreal, ou então coisas tão mais que já foram provadas através de fórmulas matemáticas, né, como a gravidade dos planetas, como que funciona essa ação e reação, como funcionam essas leis de inércia. A gente olha isso aqui e fica um pouco perplexo com isso, e a gente, obviamente, algumas coisas já estão mais fáceis para nós entendermos, mas algumas coisas ainda apontam para um futuro bastante grandioso em termos de conhecimento, né? É, falando de física que normal, a física clássica, eu estava assistindo agora um documentário que falou, um físico falando, inclusive foi prêmio Nobel, e não me adianta perguntar o nome, porque eu sou ruim de nome pra caramba, não vou lembrar o nome dele, mas ele falando que de 1930 para cá, pouquíssimas coisas foram descobertas, né? Tiveram assim uma evolução muito grande na física. Então vocês vejam que a gente está falando aí de quase 75 anos, né? Então vocês vejam que tem bastante coisa. Perdão, 75 não, a gente está falando de quase 100 anos, perdão, de quase 100 anos que não acontece tantas coisas assim. Então vocês vejam a complexidade da criação. Mas, todavia, entretanto, a gente tem o nosso instinto, e a gente já passou daquilo que a gente acredita, a gente já passou por isso, a gente já passou por algumas coisas. Então a gente consegue, através do nosso instinto, entender, né? Entender Deus, entender o Criador, ter a percepção, né? Mesmo aqueles que não acreditam ainda têm aquele ponto de dúvida ou talvez até de negação. Bom, tem essa coisa do materialismo, né? A ciência hoje, né? Ou aqueles que não acreditam na existência de um criador, eles colocam muito a causa material, né? Que a matéria seria a origem de tudo, inclusive da inteligência. Muitos falam que desde do processo da primeira célula, né? Da primeira bactéria que foi criada ao acaso, e a gente insiste em dizer que o acaso ele não existe, né? Ele não é que tudo seja o acaso, mas o acaso não existe. E também como é que essa matéria geraria essa consciência, né? Eu acho que tem um elo aí da ciência que, no meu caso, me falta a capacidade intelectual de entendê-los, né? E acaso como criador, né, cara? Quer dizer, o criador, ele, né, quer dizer, eu não gosto dessa pergunta, mas assim, é aquela história, quem criou Deus? Pô, a gente não entende nem ainda quem criou a gente, que dirá quem criou Deus. Então a gente precisa, de alguma maneira, entender essa refutação ao materialismo, ou entender o materialismo como ainda algo que nós precisamos desenvolver em nós mesmos enquanto estudo, né, para que a gente tenha alguma reflexão e algumas dúvidas que vão poder auxiliar a gente no futuro. Então, ainda falando sobre Deus, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tem essa superioridade divina, essa superioridade, talvez eu colocaria superioridade aqui no sentido da palavra né, de um, um ser, algo superior que a gente não compreende, mas que, por outro lado, tem as nossas leis universais, que elas surgem para nos dar um pouco mais de alívio, um pouco mais de compreensão. E o mais legal disso tudo é a gente ter a nossa consciência humana, quer dizer, a partir do momento que eu deixo de ser um ser coletivo e passo a ser um ser único, ou seja, com uma identidade, com uma consciência, né, com um indivíduo único, eu passo a, obviamente, ter uma compreensão melhor, eu passo a enxergar melhor tudo isso que a gente vivencia. Tá? Mas a gente tem os nossos limites, né? Os nossos limites, eles vão continuar existindo, né? Talvez por muitos e muitas encarnações a gente não vai ter essa compreensão. Mesmo os espíritos que nos trazem mensagens, os espíritos que nos auxiliaram
nos últimos 150 anos ainda tem as suas limitações, porque foi o que eu falei lá na frente, né, o primeiro slide. Se a gente está falando do tema hoje, que é a providência divina, mais como ela funciona entre espíritos, perdão, a providência divina e o livre-arbítrio, como que ela age, como que ela funciona em espíritos encarnados e desencarnados, a gente tem que entender também que não é porque eu desencarnei que eu cheguei no mundo espiritual e virei um espírito superior. Pelo contrário, eu vou ter que trabalhar muito, ainda vou ter que ter várias vivências encarnatórias para que eu possa sair do outro lado. Então, assim, mesmo os espíritos que nos auxiliam hoje e que nos auxiliaram no passado, eles passaram por evoluções. Se assim não fosse, Kardec não diria para a gente que se algum dia a ciência provar que algo que ele trouxe do mundo espiritual esteja errado, fica com a ciência. É óbvio, gente. É óbvio. Por isso que a gente tem que questionar, tem que olhar, tem que ler, tem que refletir, tem que perguntar, né? Então, esses dias também eu vi uma frase espetacular, espetacular, que é o seguinte, que o ignorante afirma, o inteligente questiona e o sábio duvida, né? Então, assim, a gente tem que questionar. A gente tem que, essas afirmações, mesmo quando se trata da ciência, não, porque afirmou que hoje o acelerador de partículas, não, afirmou que a Covid, essas afirmações, elas mudam, né? Eu não sei se vocês, pelo menos eu que tenho problemas aí de engorda, emagrece, na minha época de moleque tinha que comer muito ovo. Na minha adolescência, ovo fazia mal. Depois tem que comer muito ovo porque faz bem. Depois o ovo é ruim, dá muito. Já mais velho, você aumenta o teu colesterol. E hoje eu tenho uma dieta que fala que é para comer ovo sim, que você pode comer 3 ovos, 6 ovos por dia, que não tem problema. E aí? Tudo cientista falando, certo? Porque são estudos científicos, né? Então essa coisa de cravar uma coisa eu fico um pouco desconfortável. Por quê? Porque a gente tem uma limitação. A gente tem uma limitação intelectual, né? Não vou nem falar da moral, mas a gente tem uma limitação intelectual. A nossa evolução espiritual, ela acontece a partir do momento que a gente começa a ter uma melhor compreensão humana, certo? Então, a nossa evolução espiritual, ela começa quando a gente começa a ter uma melhoria humana. Por quê? Porque é a forma que a gente tem de evoluir. São os nossos processos encarnatórios que ajudam isso, né? A gente com isso começa a melhorar a nossa intuição, a gente começa a ter uma ligação maior. As literaturas trazem que quanto mais evoluído forem os mundos, quanto mais evoluídos forem os seres que habitam, menor a necessidade de comunicação falada, vai ser mente a mente. Então você vê que se isso acontece, imagina o grau de intuição que você vai ter. Ainda existe para nós toda uma carga, não é só de mistério, é de falta de compreensão da nossa parte do que é o divino. Então, se a gente olhar por esse prisma, a gente tem um limite de compreensão ainda. Por mais que a gente se esforce, tem um limite de compreensão. Aí, atributos de Deus, aqui também eu acho que é chover no molhado, né? Eu acho que a gente já está bastante treinado para isso, né? A gente já ouviu bastante isso. Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, de infinita justiça e bondade. É, Se a gente pegar esses atributos, né, de Deus, e se a gente continuar pensando em Deus como um ser que a gente consegue tatear, fica difícil a gente até entender todos esses atributos, né, pela nossa ignorância. Eu fico imaginando se como que a gente vai fazer isso para elencar ou para ter junto, por exemplo, com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio. Então, já caminhando aqui para o nosso final, para a gente poder trazer alguns pontos para a gente refletir. Então, começando aqui. Na concepção espírita, a gente procura dizer sempre que a gente tem a fé raciocinada,
eu costumo até ter um pouco de cuidado quando a gente fala que nós não temos uma fé cega, porque de fato a fé é cega, porque eu estou acreditando em algo que eu não consigo explicar diretamente. Eu consigo explicar, eu não vejo, mas eu até brinco, mas eu não vejo oxigênio e estou respirando ele, beleza. Então, assim, o que eu costumo dizer é que a gente tem a fé raciocinada e não dogmática. O cego aí eu já tenho um pouco de desconforto, não sei se seria a melhor palavra, porém, né, a gente precisa ter essa fé raciocinada para que a gente possa, de novo, pensar não somente no que as pessoas trazem, né, e não ser papagaio de pirata, né? Então, não ficar repetindo algo que eu não tenho a menor noção se aquilo é verdade ou não, ou se pelo menos aquilo partilha de um fundamento que possa ser estudado. O princípio vital, então, assim, a gente também está careca de saber, né? Então, existe aí o fluido cósmico universal, matéria escura, você pode chamar do que quiser, que rege a nossa vida, que é o que a gente está aqui, que faz esse corpo estar animado. Então, a gente precisa disso. Talvez a parte mais as duas últimas talvez sejam as partes mais complexas para nós aqui enquanto encarnados nesse planeta, que é o fundamento moral, né? Então, a gente às vezes evolui muito no intelecto e se afunda no moral. E eu diria que hoje a moral seja talvez a parte mais difícil da humanidade, né? Por isso que eu gosto muito de falar que o tríplice aspecto da doutrina espírita para o Maurício, e eu espero que um dia o movimento espírita e a própria doutrina espírita tem uma diferença, né? A doutrina é trazida pelos espíritos e o movimento espírita aqui por nós homens, né? Por nós humanos, vamos botar assim, eu espero que eles até mudem, que em vez de ser científico, filosófico e religioso, seja científico, filosófico e moral. Eu prefiro dizer que nós temos que ter uma evolução muito mais moral do que religiosa, né? Então, no meu caso, a religião, para mim, ela acaba atrapalhando um pouco. E, por último, e não menos importante, amor infinito. Bom, aí a gente pode. Só aqui já daria outro assunto para nós, né? Porque esse amor infinito, a gente experimenta algum tipo de amor na nossa vida, mas esse amor infinito, ou o amor do perdão, ou ele é aquele amor sincero, às vezes ele precisa. Eu estou falando de abraçando, né? Todos os seres do universo, ele precisa ser melhor praticado. Bom, tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que é legal vocês darem uma olhada, e se tiver curiosidade, não ficar só nas perguntas que foram trazidas por nós hoje, né, da pergunta de 1 a 13 do Livro dos Espíritos. Eu acho que vale a pena olhar a questão 115 e 122 sobre a evolução dos espíritos. Eu acho que vale a pena uma leitura do Código Penal da Vida Futura. Eu acho que fala muito sobre as nossas escolhas. Então, tudo que a gente falou aqui sobre a providência divina e sobre o livre-arbítrio, tem um belo resumo aí que a gente pincelou algumas coisas para trazer para cá. Eu acho que tem algumas obras de apoio que trazem é, algumas lições ou algumas experiências para nós. Então, nesse livro aqui do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, ele fala bastante dessa justiça divina, muito importante para nós, né? Principalmente para aqueles que trabalham em mesa mediúnica ou que têm a mediunidade aflorada. E por último, não menos importante, né, a Gênese, o capítulo Deus e os Fluidos, que vão detalhar muito essa coisa de ação do universo, né? Inclusive, trazendo aqui para vocês, estou falando aqui, apesar de nós estarmos falando num grupo de palestra pública, né? Eu me sinto confortável em falar isso para vocês. Eu participo de um grupo de espíritas, da qual até o Pedro Vieira faz parte. Como eu estava eu estou fazendo 3 estudos. Era o estudo de hoje, um para o ESD,
e um para o EG, e outro para um tema de outra palestra que eu vou fazer aqui para vocês, outra exposição, palestra não, exposição. E eu estava muito com dúvida, né, com relação a essa coisa de fluido e tal, fluido, e eu fui perguntar, fui beber nessa fonte de conhecimento. E o Pedro Vieira, que é engenheiro, e outros dois rapazes lá, que são, aliás, dois rapazes e uma moça que são físicos, um deles é doutor, eles falaram que hoje eles têm muito cuidado para falar sobre fluido, porque seria mais quando a codificação foi escrita, por exemplo, não se tinha ainda na física o estudo sobre ondas ondulatórias, sobre circuito. E eu lembro que a gente fez um estudo uma vez do Pastorino, eu acho que vários de vocês estavam no estudo, que foi bem legal, sobre técnicas da mediunidade, onde ele fala muito de circuito, né, de fechar o circuito, de corrente, e eu acho que a gente pode levar bastante por esse lado. Então, quando a gente falar de fluido, a gente lembrar sempre dessa corrente, né? Então, às vezes eu evito falar essa palavra vibração, energia, porque pode dar um outro aspecto, se a gente olhar para o lado um pouco mais científico, da ciência material, né? Vamos botar assim. Então, acho que isso é bastante interessante da gente colocar. Então, trago essas fontes aqui para que vocês, caso tenham curiosidade ou tiver alguma coisa que porventura eu não tenha conseguido explicar, vocês podem aí beber um pouquinho nessas fontes. Conclusão, né? Partindo aqui para o final. Plano divino, né? A gente poder estabelecer essas leis universais da criação. Então, tem esse planejamento divino, tem essa providência divina que nos apoia, calcado nas nossas escolhas pessoais através do nosso livre-arbítrio, caminhando para uma evolução. A gente é, até o íconezinho ali ficou bem legal, né? Então você vê a escadinha com a seta para cima. A gente não tem seta para baixo, é sempre para cima. O máximo que pode acontecer é você ficar um pouquinho estacionado em determinadas vidas, mas vai continuar com a evolução. E para que a gente tenha o que a gente tem aqui hoje, meus amigos, na tarde de hoje, para que a gente tenha harmonia, para que a gente consiga sair daqui melhores do que quando a gente chegou, tá? Reflexão final, número um, a razão, né? Deus é nosso Criador, a gente tem essa fé raciocinada e na observação, gostaria que levassem isso também, vamos observar mais, né? Se a nossa fé é raciocinada, a gente precisa observar, a gente precisa entender, e não sair repetindo somente. Entender que isso tudo tem uma infinidade de coisas que transcende a nossa compreensão, então a gente, infelizmente ou felizmente, nós somos limitados, e que a gente possa levar conosco sempre, independente de tudo que a gente está passando, independente de tudo que a gente está estudando, que a gente consiga perseverar nessa palavrinha amor que Jesus ensinou tão bem para a gente, mas é difícil ainda para a gente ter, de fato, essa palavra praticada no 100% na sua essência. Bom, meus amigos e amigas, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Desculpa se eu me estendi um pouquinho, Celso, mas era o que eu Absolutamente, preparei. absolutamente. Muito obrigado, Maurício. É um estudo que suscita toneladas e meia de reflexões, né? Vou tirando por baixo, são coisas que fazem realmente a gente pensar, e o mais importante é que a liberdade de pensar a respeito das coisas jamais implica em conflito, mas justamente em exame. Você falou tanto da liberdade, né, que as pessoas têm para. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos a liberdade de experienciar e buscar compreender as coisas simplesmente por um axioma que tudo tende ao bem, tudo tende ao amor, tudo tende ao crescimento. Então, nós temos que achar a nossa posição nessa história aí para seguir em frente. É Maurício, isso. eu queria pedir para você fazer a nossa prece final.
Enquanto o Maurício faz a prece final, nós gostaríamos de lembrar de usar a oportunidade para vibrarmos positivamente, e nós sabemos que a espiritualidade amiga vai saber usar essas vibrações da melhor forma possível. Por favor, Maurício. Então, aqueles que puderem, quiserem, vamos fechar os olhos. Primeiramente, colocar na nossa tela mental a figura de Jesus. Colocar na nossa tela mental também o lugar físico que nos acolhe, que é o SEACE. Agradecer por termos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, não presencial, mas pelo menos num contato direto com aqueles que nos cercam, assim como nós fazemos com a espiritualidade, que está presente conosco, que não vemos, mas sentimos. Agradecer aos amigos que trabalharam hoje junto comigo, que me intuíram, que me inspiraram, e que esses mesmos amigos nessa corrente, nesse circuito, possam também emanar para todos aqueles que necessitam, que não estiveram aqui conosco, e aqueles que se encontram afastados. Nós possamos sempre olhar para a criação divina, para a providência divina e para as nossas escolhas de forma que nós possamos sempre, na medida do possível, caminhar para a nossa evolução. Jesus querido e amigo, fica sempre conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. E assim, gratíssimos a Ti, Jesus, a João Batista e aos espíritos, amigos dessa casa, agradecemos e damos por fim o nosso momento de estudo. Graças a Deus. Maurício, muito